como cortar carboidrato se a maioria dos alimentos tem carboidrato? Tudo tem a ver com quantidade, querido. Você há de convir, se você comer um bolo de aniversário, tá? Tem muito mais carboidrato do que você comer uma coxa de frango. Nem se compara. Quer dizer, não é que você não vai poder comer carboidrato. Você vai baixar o seu consumo de carboidrato. Hoje você consome, se você não presta atenção em nada, você come 60% a 65% da sua dieta é carboidrato. Mas você pode viver com 10, 15, 20% de carboidrato. No momento que você reduz o carboidrato, faz uma diferença enorme. Por quê? Porque quando você ingere o carboidrato, você estimula a produção da insulina. A insulina não é um hormônio bonzinho. Ele é lipogênico, ele te engorda, ele te envelhece, você morre prematuramente, ele causa problemas sérios, você pode ter que amputar parte do seu dedo, da sua perna. Então, ninguém pode ficar cego. Não é pela glicemia, é pela insulina. Porque achava-se antigamente que se você regulasse o açúcar no sangue, estava resolvido o problema. Quando você regula o açúcar no sangue, empurrando o açúcar para dentro da célula, você só mudou o lixo de lugar. Não, eu tomo um remédio que estimula a minha insulina e então o açúcar vai melhorar no sangue. O açúcar melhora no sangue, mas piora na célula. Então, tem 5 estudos grandes na literatura, chamado meta-análise. O mais importante deles chama ACCORD, ACCORD. Pode entrar no PubMed, digitar lá, entre aspas, ACCORD. Você vai ver que o ACCORD Study mostra que no diabetes, quem tem a glicemia, quem tem a glicose mais controlada, é aquele que morre mais. Porque na hora que você controlou a glicose, você empurrou açúcar para dentro da célula. Você imagina se você pega a sujeira da sua casa e joga para debaixo do tapete. Você vai dizer para mim que a sua casa está limpa? Não, o cheiro vem debaixo do tapete. Sua casa está suja. Se eu pego o açúcar que está no seu sangue e empurro ele para dentro da célula, eu não resolvi absolutamente nada. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que diminuir a ingestão de açúcar, a diminuir a ingestão de carboidrato. Todo carboidrato, o sonho dele é virar açúcar. Açúcar é a forma simples do carboidrato. O carboidrato entra, é quebrado, vira açúcar. Entrou carboidrato, quebrou, vira açúcar. Entrou carboidrato, o pão que você comeu vai virar açúcar. O macarrão que você comeu vai virar açúcar. A batata que você comeu vai virar açúcar. Tudo isso vai virar açúcar. Então, se você já tem uma predisposição ao diabetes e começa a ingerir carboidrato e começa a aumentar a produção de insulina, a insulina começa a te engordar. Ela é lipogênica, ela faz você engordar. Ela estimula o enzima que faz engordar. Não quero entrar em detalhes aqui, bioquímicos, mas é isso que acontece. Ela é lipogênica, ela estimula ao seu tecido adiposo a concentrar triglicéridos. Então, não é que você vai ficar sem comer carboidrato. Deixa eu dar para você mais. Existem aminoácidos essenciais, leucina, valina, gelocina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina, triptofano. Existem ácidos graxos essenciais, que é o linoleico e alfa-linolênico. Me cita um carboidrato essencial. Não tem. Meu corpo não precisa ingerir o carboidrato. Ele faz ele. Como é que ele faz? Ele faz por um fenômeno chamado gliconeogênese. Ele pega um aminoácido e transforma em açúcar. Então, por exemplo, a L-glutamina é uma delas, a alanina é outra delas. Então, tem aminoácidos chamados glicogênicos. Se você come muito churrasco e você é diabético, a sua glicemia amanhã vai estar mais alta. Você vai dizer assim, mas eu não comi carboidrato, por que meu açúcar no sangue subiu essa noite? Porque ontem você foi na churrascaria e comeu muita carne, e parte daquela carne que você comeu vai virar açúcar. Isso é um fenômeno, chama gliconeogênese, que o corpo tem a habilidade de fazer. Então, é muito importante você entender isso. Você tem que reduzir a sua ingesta de carboidrato. Lá na era paleolítica, não tinha jeito de você comer açúcar. Primeiro que açúcar era chamado de ouro branco. Só depois da escravidão que açúcar ficou uma coisa barata, porque antes era muito caro. Então, a pessoa comum não tinha acesso ao açúcar. E também não ficava diabético.
quase todo. Se o Brasil continuar no ritmo que está, porque, para quem não sabe, per capita, o Brasil é o maior consumidor de açúcar do mundo. E se a taxa de diabetes continuar aumentando, daqui 50 anos, todos os brasileiros serão diabéticos, como acontece com os índios Pima, lá no Arizona. Você vai na tribo, está todo mundo gordo, todo mundo diabético. Aqui no Brasil também, você vai nos índios que moram nas periferias das cidades, eles estão todos gordos, diabéticos, alcoólatras, infelizmente. Infelizmente. Entendeu? Então, não é para você... todo alimento tem um pouquinho de carboidrato, mas não é isso que nós estamos discutindo. É a quantidade. A próxima pergunta agora é sobre câncer. Tratamentos alternativos para leucemia linfocítica crônica em idosos com mais de 70 anos, doutor? Em geral, a LLC, leucemia linfóide crônica, ela ocorre em pessoas com mais de 50 anos. Quer dizer, é uma doença da velhice, a partir dos 50, 60, 70, 80. Ela é uma doença da linha hematopoética. Então, existem os cânceres da linha hematopoética, que é o linfoma, as leucemias, a doença de Hodgkin, o mieloma múltiplo. Isso aí são doenças da linha hematopoética. E os cânceres da linha hematopoética, as células cancerígenas da linha hematopoética, elas, além de utilizarem muito a glicose, elas utilizam muito a glutamina como alimento. Então, por isso que é interessante um paciente com câncer, pelo menos essa é a recomendação hoje, que ele pare de ingerir proteína animal. Um paciente, quando foi feito o diagnóstico de câncer, se eu tivesse um ente querido que tivesse esse diagnóstico, a primeira coisa que ia convencer para essa pessoa é que ela virasse um vegetariano. Pelo menos. Se possível, até vegano. Mas, pelo menos, vegetariano. Porque a proteína animal, na presença de câncer, não é uma boa. Primeiro que ela estimula o chamado mTOR. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não interessa, mas o mTOR é um proliferador. Ele tem uma ação proliferativa, ou seja, ele aumenta o tumor. Então, o mTOR estimula o crescimento do tumor, que a gente não quer. E segundo, a proteína animal ela é muito rica em L-glutamina. E L-glutamina é também alimento para a célula cancerígena, principalmente da linha hematopoética. Mas vamos voltar na sua pergunta. O LLC, leucemia linfóide crônica, ou linfocítica, os dois nomes estão certos. O LLC, a quimioterapia tem um certo efeito, a quimioterapia não é boa para tudo, mas na linha das leucemias, ela tem uma certa vantagem, principalmente drogas mais novas, e se puder fazer a sensibilidade à quimioterapia, faz uma diferença muito grande, e é uma ação. Segunda, é o transplante de medula, e terceira é o uso das células-tronco. Mas do ponto de vista que você está chamando de alternativo, que eu não chamo de alternativo, eu chamo de integrativo, que, na realidade, a medicina alopática é um pedacinho da medicina. A medicina ayurvédica, que é a mais antiga de todas, tem 8.000 anos. Da medicina ayurvédica saiu a medicina chinesa, que tem 5.000 anos, saiu a romana, saiu a árabe, saiu a grega. Tudo isso nasceu lá da ayurvédica e da medicina chinesa. A medicina que nós estudamos na faculdade, ela foi criada em 1824, na Suíça. Ela não tem 200 anos. Você tem uma ideia, ela não tem 200 anos. O que você acha de comparar uma experiência de menos de 200 anos com a experiência de 8.000 anos da medicina ayurvédica? Você acha que tudo isso, 1/3 do mundo usa até hoje? Você acha que nós vamos jogar tudo isso fora? É um absurdo. Você imagina quando troca de político, de prefeito, de governador, de presidente, tudo que o anterior estava fazendo, você joga fora e começa tudo de novo? Você acha que o Brasil ia ir para frente só porque o candidato anterior era de outro partido e eu agora chego, vou fazer tudo diferente? Não. Eu tenho que aproveitar o que tem de bom.
Eu tenho que aproveitar o que tem de bom na ayurvédica, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na medicina chinesa, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na homeopatia, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na acupuntura, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na medicina antroposófica. É como se eu tivesse um self-service. Eu tenho as opções. Eu tenho que ter essas opções. Eu não posso só fazer uma coisa. Se eu só faço uma coisa, isso é um reducionismo. A medicina alopática, per se, é uma medicina reducionista. É um pedacinho da medicina. Por mais que a gente estude isso, e ela é muito forte num trauma. Se eu cair de uma moto, eu quero ir para um centro de trauma. Ela é muito boa em cirurgia, entendeu? Nisso ela é muito excelente. Trauma, cirurgia. Numa doença infecciosa, se eu tenho uma doença infecciosa, eu quero ir para um centro que está acostumado a trabalhar com bactérias e resistência à bactéria, e qual é o antibiótico que vai poder tratar a minha infecção bacteriana que está resistente, porque senão eu vou morrer. Quer dizer, se eu tenho uma infecção, se eu tenho um trauma, eu preciso de um procedimento cirúrgico, se eu quebrei um osso, a nossa medicina alopática é perfeita, ó, nota 10. Mas você há de convir que as doenças crônicas é diferente. Você deve ter na sua casa pai, mãe, avô, avó, que tem doença crônica. E cada vez que vão ao médico, aumenta a dose do remédio, põe mais um remédio, e eles não melhoram. Eles vão se deteriorando. Você pega aquele paciente, leva para uma medicina chinesa, leva para uma medicina ayurvédica, leva para uma medicina antroposófica, leva para uma homeopatia, eles têm melhora. Então, você tem que abrir a mente para as possibilidades, entendeu? Não é só ficar com uma coisa. Não é assim que funciona. Você leva para a parte de suplementação. Quantas pessoas estão doentes porque estão desnutridas? Porque não ingerem o necessário. Você imagina, eu contrato um pedreiro, muito bom pedreiro, e falo para ele que ele tem que levantar um muro lá no jardim da minha casa, e ele chega lá de manhã, eu falo para ele, ó, 5 horas da tarde eu volto, eu quero o muro pronto. Você volta às 5 horas da tarde, ele nem começou o muro. Aí você fala, poxa, por que você não fez o muro? Ele falou, o senhor não deixou a matéria-prima. Eu não tinha tijolo, o senhor não entregaram o tijolo, eu não tinha massa, o senhor não comprou cimento. Como é que o senhor quer que eu levante o muro? Eu sei levantar muro, mas você vai me desculpar. O corpo sabe como se curar, mas se eu não der para ele a matéria-prima, os ingredientes, faça um bolo. Está aqui a receita. Só que não tem ingrediente. Você acha que só por causa da receita vai sair o bolo? Não. Então, muitas vezes você está doente, o adoecimento em geral, por trás dele, tem um processo de desnutrição. Está faltando alguma coisa. Está faltando um aminoácido, está faltando uma vitamina, está faltando um mineral, porque o nosso solo está pobre com isso. Então, quando eu faço uma suplementação bem feita, o corpo sabe como resolver o problema. Entendeu? Porque está acostumado com isso.